Primeiro, eu acho que ele tem que parar com essa história de ainda dói. Ele teve quanto tempo? Ele não levou a equipe para preparar para a Libertadores? Não foi o próprio Cuca que falou dia 9 teremos o time ideal que tantos esperam, que todo mundo espera? Não foi o próprio Cuca que falou isso? Então, assim, não, teremos tempo para trabalhar. Tempo o Cuca conseguiu arrumar, não colocou nos 2 últimos jogos, antes do jogo da Libertadores, o time reserva para justamente preservar o time titular e jogar? A impressão que eu tenho, a impressão não, o que passa na cabeça do Cuca é o seguinte: esperar o Moisés voltar. Está esperando o Moisés voltar. O Moisés vai ser a solução. E o Moisés não vai poder ser a solução sempre. O Palmeiras não pode ficar esperando o Moisés. É lógico que o Moisés é importantíssimo, mostrou isso no jogo da Libertadores. Mas o Cuca precisa parar de encontrar as desculpas, né, para justificar o não futebol do Palmeiras. Ele foi contratado para montar uma equipe forte. Mas não pode, na primeira entrevista ou na segunda entrevista, se eu não me engano, falar: não, esse time é pior do que o time do ano passado. Como? Como? Depois, não, nós teremos o time ideal. Não, esse time, não, era o que eu tinha. Não precisa parar de encontrar essas desculpas. Olha, o time jogou mal, eu preciso trabalhar, assumir a minha responsabilidade e parar de distribuir a responsabilidade para os jogadores. Ele foi contratado para isso. Não dá para você ficar só... Não, a eliminação dói, mas tinha um jogo contra o Vasco, se ganha bem... o pessoal já não ia mais ficar preocupado com... Ele não iria falar da Libertadores. Como fez o Atlético, por exemplo, né? Ele não iria falar da Libertadores. Ganhamos, estamos bem, vamos agora dar sequência no trabalho. Não, dói. Não pode. Acho que quando você assume trabalhar no Palmeiras, e quando os treinadores, eu sempre falo isso aqui, o treinador não pode reclamar de calendário. O treinador tem que cobrar o diretor que assina o contrato com televisão, com federação, porque é o diretor que aprova isso daí. O treinador, quando assina o contrato, ele sabe a quantidade de jogos que vai ter, a forma como ele vai enfrentar, a viagem que vai ser, entendeu? Ele já sabe de tudo. Então, tem determinadas situações que você não pode ficar reclamando. Pelo contrário, eu tenho que trabalhar. Eu fui contratado para exatamente fazer com que o meu time jogue bem por conta de todos esses problemas. E sou muito bem pago por isso. Então, o Palmeiras tem que jogar melhor. O Palmeiras tem que ter já o time titular. O Palmeiras já tem que ter os seus 11 titulares, aí mexer uma ou outra peça para poder dar essa sequência, esse entrosamento. Aqui, nós cansamos de falar. Rodízio, tira um, tira outro, tira um, tira outro. Nós estamos em agosto e o Palmeiras não tem um time base. Então, ontem você fez uma ótima pergunta. Você sabe o time titular do Palmeiras hoje? A pergunta que eu ia fazer na sequência para os três era justamente essa. Ninguém sabe qual é o time titular do Palmeiras. Qual o time titular e qual o esquema do Palmeiras. Porque eu preservei o Egídio. O Egídio tinha que jogar, ele tinha que tirar o jogador que falou que não tinha condição de bater pênalti. Sim. Porque nesse momento o Egídio aparece. Errando ou não, o Egídio aparece para o jogo. O Egídio dá a opção para quem está no meio campo para ele poder jogar. Errando ou não, e errar faz parte. O Egídio tinha que estar jogando. Ele tinha que tirar aquele que, no momento mais difícil para o Palmeiras no ano, fala, não vai dar para bater não, estou com a perninha pesada. Ou estou com dor na orelha. Ou não estou me sentindo bem. Esse jogador, no momento de dificuldade, vai espanar. Esse jogador, no momento de dificuldade, vai desaparecer. E o Egídio, que foi tão criticado, pode bater? Posso. Aí que eu vou bater. Foi lá e bateu. Então, assim, são determinadas situações que o Cuca está se complicando. O Cuca está chamando uma responsabilidade maior para ele do que deveria. Não foi a história do limite? Cheguei no meu limite e agora me parece que são os jogadores? O treinador está aí para tirar o melhor do jogador. E ele não está conseguindo fazer isso. E ontem, com uma opção no primeiro tempo que não deu nada certo, né? Ele põe o Roger Guedes do lado que não é o do Roger Guedes. Esquerda. Aí exatamente, põe o Tietê na direita e não deu nada certo. Aí no segundo tempo a coisa melhora um pouco quando ele recua o Tietê no lugar do Bruno Henrique, passa o Keno para o lugar do Roger Guedes, aí joga o Roger Guedes para a posição de origem dele. Dá uma melhoradinha. Assim, acho que não é hora de inventar, viu? Eu vou falar o que eu falei para o Dimas Copedê, nosso editor lá embaixo. Maior palmeirense da história da humanidade. Tem que fazer o simples. Então. Às vezes a dificuldade é o fazer o simples. Qual é o simples? O Keno, qual que é o Keno? Qual que é a posição do Keno? Que todo mundo sabe, inclusive o Keno já falou aqui. Eu prefiro jogar pelo lado esquerdo. O que ele faz? Joga o Roger Guedes pelo lado direito. Roger Guedes não vem jogando bem. Não vem jogando bem. E aí inverte.
Eu não sei por que essa insistência. Não está jogando bem, tira. Faz o simples. É difícil fazer o simples. Eu insisto aqui, Palmeiras tem um time titular? Não. Você não sabe. Qual é o time titular? Por quê? Porque tem algumas peças, o Dudu, ele é titular, o Mina, ele é titular, o Jailson hoje é titular. Referências, mas não o titular. Moisés é titular, quando tiver condições. Então, referências, mas não o titular. Sim. Por quê? Porque fica com esse negócio, vamos trocar, vamos inverter, não, vamos fazer o rodízio, não, agora eu vou mexer aqui, vou encontrar. Nós já estamos em agosto, o Cuca já está há quanto tempo no Palmeiras? Chegou para o Brasileiro. O Campeonato Brasileiro inteiro e mais jogos desde a eliminação do Palmeiras contra a Ponte. Então já era para ter um time. E ainda mais vindo do ano passado como campeão brasileiro. Já era para ter um time. Já era para ter um time. Já era para ter um time bem treinado. Já era para ter um mínimo de padrãozinho tático na fase defensiva e na fase ofensiva. O bom treinador faz isso. O bom treinador nesse sentido, nesse aspecto, eu vou fazer o que eu quero dizer, o simples. O simples o Cuca tem que fazer. Se ele conseguir fazer o simples, ele vai colocar esse time para jogar bem. Agora, se ele ficar, põe um aqui, põe um ali, põe um aqui, põe um ali, é até ruim para o vestiário, porque o jogador um olha para o outro e fala assim, hoje é você, não, amanhã sou eu. Não, e aí, quem é que vai jogar? Tá aqui o Zete foi treinador. Sabe como é que funciona? Então precisa parar com isso, dar repetição, dar confiança para esse time jogar, entendeu? Para depois não ter que ficar se lamentando por causa do resultado.